Vou fazer 1 quilo de farinha de trigo, que eu tenho 1 quilo. Se vocês forem fazer só meio quilo, divida a receita ao meio. 1 quilo de farinha de trigo, que eu vou fazer uma cavidadezinha aqui na farinha. Uma cavidade na farinha e vou colocar 1 saquinho de fermento seco. Nesse meu saquinho aqui, eu tenho 10 gramas de fermento. Se vocês forem fazer meia receita, use só 5 gramas. E 10 gramas dá mais ou menos 1 colher de sopa. Um saquinho desse daqui. Vou misturar aqui um pouco aqui a farinha com o fermento. Com as mãos mesmo. Para esse 1 quilo de farinha aqui, eu vou usar 600 ml de água. Mas eu vou colocando ela aos poucos e vou sentindo a massa. Aqui eu tenho 300 ml. Água morna, não é quente, porque água quente mata o fermento, é só morninha. Se tiver muito calor, se você morar num lugar muito quente, você coloca água em temperatura ambiente. Mas se tiver frio, o tempo mais friozinho, vocês colocam água morninha. A água eu vou colocando aos poucos. Depois que eu misturar aqui a massa, a farinha com a água, eu vou colocar sal. Nesse pão aqui, só vai basicamente 4 ingredientes: farinha, fermento e sal. E a água, que também podem contar ou não como um ingrediente, né? Ó, 1 quilo de farinha tenho aqui. Eu já incorporei aqui 600 ml de água. Agora eu vou colocar o sal. O sal pode ser a gosto, mas eu vou colocar aqui no meu pão aqui 1 colher de sopa de sal, que deu 15 gramas. Agora que eu vou pôr o sal, porque eu prefiro pôr o sal quando o fermento e a farinha já estão misturados assim com a água, porque o sal costuma matar um pouco o fermento. Então, não gosto muito de deixar em contato. Agora, vocês sempre têm uma xicrinha, uma vasilhazinha ao lado com um pouquinho de farinha de trigo, para vocês depois colocarem na mesa e sovar o pão de vocês. Ele está assim grudento. Eu não vou pôr mais farinha aqui. Eu só vou pôr um pouco de farinha na mesa e vou sovando ele. Tem que sovar bastante, tipo de 5 a 8 minutos, antes de deixar ele crescer. Vou misturar aqui o sal e depois eu vou colocar na mesa e vou sovar. Misturar bem aqui o sal na massa. Colocar aqui um pouquinho de farinha na mesa. É só ir sovando a massa agora, bem sovadinha. Esse processo de sovar a massa dura mais ou menos uns 8 minutos. Sovei o meu pão por 8 minutos, só coloquei farinha na mesa uma vez, aquela vez que eu mostrei aqui no vídeo, e fiquei sovando, ó. Ele não tá uma massa, ó, não tá uma massa seca. Pode ver que ele tá grudando um pouquinho aqui, que não tem mais farinha na mesa.
Mas não é uma massa seca. Eu não pus muita farinha, agora eu vou soltar ele aqui da mesa. Ele solta. Ele tá colando, mas ele não está colando de não soltar. Ó, puxando aqui, ele sai da mesa. Cola só um pouquinho nas mãos, mas também não vou pôr mais farinha. Eu não quero um pão duro, ó. Tá assim o meu pão. Agora vou deixar ele crescer. Coloquei aqui nesta vasilha agora a minha massa. Eu sovei 8 minutos, coloquei nessa vasilha. Vou cobrir agora com um plástico filme. Eu vou deixar ele crescer por 1 hora. Um filme plástico aqui por cima. E vou colocar um paninho. Colocar um paninho também aqui em cima. E vou deixar dentro do meu forno, forno desligado, ele crescer por 1 hora. Passada 1 hora, eu vou aqui olhar o meu pão. Olha como cresceu. Aqui ainda tá com o papel, aqui ainda tá com o filme plástico. Vou tirar agora o filme plástico. Olha como o meu pão cresceu, ó. Encheu aqui a vasilha que eu coloquei ele. Tá cheinho, ó. Uma vasilha grande aqui, de vidro. E o meu pão aqui cresceu muito. Agora eu vou pôr um pouco de farinha aqui na mesa. E vou pegar aqui a minha massa de pão. Vou incorporar esta farinha na massa e vou moldar os meus pães. Eu vou cortar aqui um pedaço da massa, vou abrir ela com o rolo e vou montar o meu pão aqui nesta forma de bolo inglês. Vou colocar a massa no fundo, vou colocar queijo e presunto, vou colocar também azeitonas pretas em rodelinhas picadinhas. Abri outro pedaço de massa, coloquei por cima, vou rechear de novo com queijo e presunto e vou cobrir de novo com a massa. Agora eu vou abrir aqui o que sobrou da massa, vou abrir ela aqui bem fininha e vou rechear também. Vou rechear a minha massa com queijo, presunto, vou usar azeitonas picadinhas e vou usar orégano e vou usar também umas ervinhas desidratadas. Vou enrolar aqui o meu pão e vou cortar ele em fatias de mais ou menos 2 dedos e vou colocar nas assadeiras. Vou colocar nesta assadeira de pudim aqui e o que sobrar eu vou colocar numa assadeira de vidro, uma refratária. Eu pincelei os meus pães com gema de ovo e eu levei eles no forno pré-aquecido. Meu forno estava pré-aquecido a 200 graus e eu levei os meus pães no forno. Eles assaram por 40 minutos. Já saíram do forno, está quente ainda. Esse daqui foi o que eu fiz na assadeira, que ele ficou assim. E esses outros aqui foi o que eu fiz redondinho também, nas assadeiras, mas redondinho, cortado as rodelinhas. Ficaram assim os meus pães, lindos, fofinhos. O cheiro está maravilhoso. O recheio, vocês podem usar o recheio que vocês quiserem. E eu vou cortar um aqui para mostrar para vocês como que ele é por dentro, super recheadinho, super fofinho, delicioso, crocante por fora, moreninho, uma delícia de pão recheado.
Vou mostrar para vocês agora, ó, por dentro o recheio deles ficou assim. Este foi o meu vídeo de hoje, pão caseiro recheado. Obrigada, gente, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.